Pessoal, nos últimos meses, 2 homens em surto foram mortos por PMs aqui no estado. Esses casos de violência policial reforçam aquela polêmica sobre o chamado protocolo de atendimento a pessoas em crises de saúde mental. Teve o caso Eric, que daqui a pouco a gente vai mostrar ao vivo, vai ter manifestação em frente ao Ministério Público. A Justiça mandou investigar de novo, graças a Deus. Depois eu quero o nome da juíza, tá, Elian? É a mesma juíza do julgamento do Jefferson, aquele tenente reformado da Brigada Militar que estuprou e matou o Andrei Goulart, o menino Andrei. Bom, teve o caso Eric, agora o caso do cabeleireiro Paulo, lá de Santa Maria, e hoje de madrugada teve um outro, mas esse homem não estava em surto, mas foi assassinado por PMs dentro da própria casa, um produtor rural e feirante, lá na zona rural de Pelotas. A reportagem que você vai acompanhar agora é do brilhante Christian Petalaz. Imagens de câmeras de segurança mostram Paulo José em surto se aproximando da viatura. Minutos depois, ele ameaça um dos policiais com um martelo e logo em seguida os disparos acontecem. Nos últimos 4 meses, 2 atendimentos policiais a pessoas em surto acabaram em mortes. Eric Vargas, de 29 anos, tinha laudo de esquizofrenia e estava em tratamento para parar de usar drogas. Em setembro do ano passado, ele teve uma recaída e entrou em surto. Os familiares chamaram a Brigada Militar, que não conseguiu conter o jovem. Os policiais atiraram contra a vítima, que estava desarmada dentro de casa, na zona leste de Porto Alegre. O caso mais recente é o de Paulo José dos Santos, de 35 anos, que foi morto nessa semana após entrar em surto por misturar medicamentos controlados com bebida alcoólica em Santa Maria, no centro do estado. A família também chamou a força policial pela agressividade do homem. Ele ameaçou um policial com um martelo antes de ser baleado no peito e morrer no local. A guarnição chegou no local, o homem teria investido contra os policiais, portando um martelo, em que foi alvejado com um disparo na lateral esquerda, na altura do tórax. Em nota, a Brigada Militar afirma que instaurou um inquérito para investigar a morte de Paulo José após atendimento de violência doméstica. O local foi isolado e a perícia foi realizada. A corporação lamenta o ocorrido e informou que deve apurar os fatos conforme os protocolos legais e institucionais. Os 2 policiais envolvidos foram retirados do atendimento às ruas e estão trabalhando administrativamente. Quando uma pessoa está em surto psicótico, um serviço emergencial deve ser acionado, como o SAMU ou uma equipe de remoção particular. Os profissionais são treinados para atuar em situações extremas como essa. A polícia só deve ser acionada caso a equipe médica não consiga levar o paciente para o atendimento. Então, quando a SAMU ou o serviço de remoção vê que não foi possível conter, aí precisa chamar a polícia, né? E aí, claro, a polícia vai tomar as medidas necessárias também para poder ajudar a equipe, porque o que é o risco? O indivíduo pode ser agressivo tanto tendo doença psiquiátrica ou não, né? Mas aí a polícia que vai ajudar para não colocar em risco tanto o paciente, quanto a família, quanto as equipes que fazem esse transporte. O paciente psiquiátrico, quando está em surto, perde o controle emocional e mental das suas ações. Atitudes agressivas, como quebrar objetos e gritos, podem acontecer. Nesse momento, a calma e a empatia devem prevalecer. Não tentar tirar o indivíduo de casa à força, sem ter capacidade de conter o surto. Então, às vezes a família pode tentar pegar na unha, que a gente diz, e levar para o serviço. Isso pode piorar a situação, se colocar em risco no carro ou durante o transporte. Então, é tentar deixar no lugar seguro e esperar o serviço de remoção chegar. Um novo protocolo unificado de atendimento em casos de surto está sendo produzido pelas Secretarias de Saúde e Segurança Pública do Estado. O material está em fase final de elaboração e deve conter as medidas que tanto os profissionais da saúde quanto os da segurança devem utilizar para garantir que a pessoa em surto
não seja machucada e nem coloque outras em risco. A previsão das pastas é de que o material entre em vigor nas próximas semanas. Seguir o tratamento médico é essencial para manter os pacientes estáveis. Manter a medicação regular, certinho, manter o acompanhamento psiquiátrico também, manter a regularidade das consultas, mesmo quando está estável, não abrir mão de fazer o acompanhamento, tá? Tentar, na medida do possível, que o indivíduo não use substância psicoativa, outras drogas, esse tipo de coisa que pode desencadear também um surto psicótico, tá? Não só por doença, mas também por uso de substância. E aí, mantendo essa regularidade, tem uma chance menor de voltar a ter surtos. Se tudo pudesse acontecer dentro do que disse a nossa entrevistada, né? Seria maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Me dá as imagens lá de Santa Maria. Nossa produção correu atrás, ontem eu reclamei, né? Apresentador, filho único mimado, né? Reclama, né? Passou para emissora A e não passou para emissora B. Eu sou da seguinte opinião: se passou para um, tem que passar para todo mundo. Só se for um trabalho investigativo, né? De um grupo de comunicação, aí é outra coisa. Mas quando vem aí, né? Pelo menos a Polícia Civil diz que não passou para ninguém. Mas vamos lá. A nossa produção aí conseguiu finalmente aí esse vídeo lá do caso. Esse é o caso Eric, ó. Caso Eric Vargas, são imagens das câmeras corporais. Daqui a pouco eu vou falar inclusive com a Fernanda Simoneto, nossa grande jornalista, né? Responsável aí pelo contato com a Rede Bandeirantes lá em São Paulo. A Fê tem um levantamento aí sobre essas chamadas body cams, ou body cams, né? As câmeras corporais aí que estão em alguns pontos aqui da região metropolitana, capital, mas deveria, na verdade, estar no estado inteiro, né? Olha aí, ó, dia 13/1, 6h10 da manhã. Foi quando tudo aconteceu, ó. Dá pra ter um, né? Dá pra ter um, como que a gente pode dizer, um veredito? Acho que essa não é a palavra mais correta. Mas dá para tomar algum tipo de decisão com base nessas imagens aí? Não dá, né? As body cams seriam fundamentais para verificar se o que aconteceu com o cabeleireiro Paulo José foi o mesmo que aconteceu com o jovem Eric Vargas, de 29 anos. Gente, esse protocolo que está, o novo protocolo, né, que está sendo elaborado aí pelo governo do estado, pela Secretaria Estadual da Saúde, pela própria Secretaria de Segurança Pública, esse novo protocolo tem que ser implantado o mais rápido possível. Não dá para ver mais mães, esposas, filhos, avós, famílias. Não dá para ver mais famílias chocadas, porque são essas famílias que chamam o 190, que ligam para o 90, que ligam também para o 192, que é o SAMU. E aí o SAMU não vai, aí vai a Brigada Militar, e você vê nos dois casos, né? Tanto o do Parque Santa Fé, na zona norte aqui de Porto Alegre, onde morava, né, o jovem Eric Vargas, juntamente com a mãe, a avó e uma tia. Como no caso lá do cabeleireiro, o Paulo José, que também morava com a família em Santa Maria. Nos dois casos, o SAMU não esteve presente. Então eu tenho que decidir, primeiro, vai ter que ser um atendimento conjunto, se um não for, o outro não vai. Como é que vai? Porque isso é a Brigada Militar, para acontecer de novo, né, um outro caso. As vítimas aí, ó. Em casos como estes, a câmera corporal é fundamental. Quando eu falo das câmeras corporais, porque foi uma briga, uma batalha do nosso governador Eduardo Leite. Ele brigou, ele lutou para conseguir. Entendeu? Por quê? Porque as câmeras corporais, elas existem para mostrar a verdade. Sabe? Não é aqui na câmera 1 agora aqui, meu querido Isaías. Isso, corta para nós aqui. A câmera corporal é para isso. É para dirimir uma dúvida, ó. Quem é que está falando a verdade? Existem 2, 3, 4 versões. E aí? A câmera corporal mostra, né? O detalhe é que aqui no Rio Grande do Sul, as body cams estão sendo usadas, repito, somente aqui na capital, em algumas cidades, na verdade, alguns pontos da região metropolitana. Não é isso? Vou conversar agora, pode haver aqui, isso, abre na 3 aqui, Fernanda Simoneto, que desde ontem está fazendo um levantamento aí sobre esse assunto. Fê,
que bom tê-la aqui, seja bem-vinda. O que você conseguiu coletar de informações a respeito das chamadas câmeras corporais? Boa tarde. Tudo bem, Mota? Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha aqui no programa. Pois é, a gente vem então tentando entender como é que funciona o uso das câmeras corporais aqui no Rio Grande do Sul. Vamos primeiro relembrar então como é que funciona quando começou o uso dessas câmeras corporais. Foi em setembro de 2024, então a gente já tem há mais de um ano o uso das câmeras corporais por policiais militares aqui do Rio Grande do Sul. O uso dessas câmeras, desses equipamentos corporais nos policiais, começou primeiro em batalhões aqui de Porto Alegre, aqui da capital gaúcha, em 30 de setembro de 2024. Depois, ao longo do tempo, foi se espalhando para alguns pontos aqui da região metropolitana. Hoje, de acordo com dados da Brigada Militar, essas câmeras são usadas em 15 batalhões aqui do estado. Todos eles estão localizados ou em Porto Alegre ou em municípios da região metropolitana. São 1.000 câmeras distribuídas em 7 batalhões aqui da capital. Outras 250 câmeras, 250 equipamentos estão distribuídos em batalhões de Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Mota. É muito pouco, né, Fernanda? Pelo amor de Deus, né? É muito pouco. Né? Se começou, tem que instalar na tropa inteira. Eu não sei exatamente, estaria mentindo se falasse, não, eu sei. Qual é o efetivo? A Brigada Militar, né? A Polícia Civil nunca fecha um número. Olha, existem tantos policiais da Brigada Militar, existem tantos policiais civis no estado. Inclusive, eu até concordo de não dar o número exato aí para, né, para não abastecer de informações a própria bandidagem, o chamado crime organizado. Mas 1.250 câmeras corporais num universo aí, vamos colocar, né? Repito, não sei, né, o número, mas deve ter o quê? Mais de 5.000 brigadianos no Rio Grande do Sul? Por aí, mais ou menos? Então, assim, é muito pouco. O número de 1.250 bodycams é um número muito pouco. E repito, já foi uma batalha do próprio governador conseguir isso. Agora, tem recursos do Ministério da Justiça, né? Justiça e Segurança Pública, tem o novo ministro aí que recém foi nomeado, esqueci o nome dele agora, acho que é Wellington, né? Que entrou no lugar do Lewandowski. Tem que cobrar do governo federal, conseguir junto ao governo federal recursos, dinheiro para comprar mais câmeras corporais, para deixar, porque adianta só a capital e parte da região metropolitana. Qual é a parte? A Fernanda falou, Alvorada, Viamão, qual é outra? E Cachoeirinha, e Canoas. Me diga, Canoas, Esteio, e o Vale dos Sinos, e o Vale do Paranhana, e a região central, onde aconteceu a morte aí do cabeleireiro Paulo José, de 35 anos, e a região sul do estado, onde hoje de madrugada aconteceu um assassinato de um produtor rural que também trabalhava como feirante. Tem que conseguir, se o governo do estado não tem recurso suficiente, o governo federal é quem tem grana. O governo federal tem muito dinheiro aí com relação a... Se bem que o Lewandowski saiu dizendo que faltava investimento, né? E a gente sabe muito bem, né? Mas tem que conseguir dinheiro para colocar a câmera corporal na tropa inteira. Não apenas, vamos colocar aí, vai, eu acho que 1/5 da tropa, 1/4 da tropa no máximo. Isso é muito grave, né, Fernanda? Sim, pois é, Mota, exatamente. Esses equipamentos, eles custam dinheiro, mas eles trazem resultados muito positivos, tanto para a corporação como para a população, porque é o ditado popular, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, mais do que relatórios ou depois depoimentos, a gente tem as imagens, e as imagens, na maioria das vezes, elas não deixam dúvidas. Então, os resultados, a gente até estava olhando um relatório divulgado pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul, e o que ele mostra, Mota, é que os registros de resistência nas operações, enfim, nas abordagens feitas pelos policiais com 1 ano do uso das câmeras corporais, ou seja, em setembro desse ano, teve uma redução em comparativo de 87% na resistência, de 70% no desacato, e a desobediência das pessoas abordadas teve uma redução de 65%. Então, de fato, a gente tem uma melhora nessa relação, nessas abordagens, nessas operações com o uso dessas câmeras corporais que, como a gente vem dizendo, protegem tanto a corporação quanto as pessoas que são abordadas. E aí, Mota, a gente questionou também a comunicação da Brigada Militar,
sobre se teria algum projeto para expandir essas câmeras nesse momento para outros municípios aqui do estado. E a resposta foi que, nesse momento, as câmeras corporais são de fato usadas só por essas cidades ali que eu citei anteriormente, então Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha e Viamão, e não por outros municípios. Nesse momento, ainda não tem um plano para expandir o uso desses equipamentos para outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, mas o que a gente vê nos números é que as câmeras corporais de fato trazem mais segurança para todas as pessoas, para toda a sociedade, todas as pessoas envolvidas nessas abordagens ou operações. Mota? É lamentável, né? Que não se tem aí um planejamento, pelo que a Fê falou, né? Entrou em contato com a própria Brigada Militar, ainda não há um prazo ou quantas câmeras, mas continuaremos com 1.250 câmeras corporais em funcionamento, só em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Cachoeirinha. Isso é lamentável. A nossa produção corre sempre atrás, né, da notícia. Ô, meu querido editor-chefe Elian Salazar, você verificou rapidamente aí sobre o efetivo da Brigada Militar. Pode falar. Isso, Mota. Verificamos aqui, segundo a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, são cerca de 25 mil policiais militares. Eu chutei bem baixo, hein? Falei 5 mil, né? São 20 no universo de 25 mil. E só 1.250 câmeras. É um absurdo, né, gente? É um absurdo isso. É muito pouco. É como se tivesse assim, vamos colocar que tá bom. Não, o estado é enorme. São 490 e poucos municípios. Pelo amor de Deus. Olha que absurdo é esse. Então vamos lá. Alô, governo estadual, vamos cobrar do governo federal aí recursos. Eu sei que dinheiro tem. Tô falando do governo federal, né? E aí o governo estadual vai conseguir recursos para trazer mais câmeras corporais aqui para o Rio Grande do Sul. Para ontem, né? Para ontem. Obrigado, viu, Fê? Mais algum detalhe? Não, é isso, Mota. Obrigada. Valeu. Grande Fernanda Simoneto, né? Nossa querida colega aí da rede, né? Que trabalha aí fazendo a produção ela que é responsável pelas reportagens aqui do Rio Grande do Sul para a Rede Bandeirantes, para o Jornal da Band, Bora Brasil, né, Jornal da Noite e tudo mais. Bom, daqui a pouquinho nós teremos o protesto da família, dos amigos e dos colegas do jovem Eric Vargas, em frente ao Ministério Público aqui na capital. Então, daqui a pouquinho, tá? Segura aí! Atenção você mulher, hein? Se você tem mais de 35 anos, ouça o meu recado com atenção. A partir dessa idade, o nosso rosto vai mudando. Não é só a mulher, né?